Vamos então começar o capítulo 19, Ideoplastia. Vamos lembrar que ideoplastia é uma ideia materializada. No sono provocado. Estamos de novo nos remetendo ao hipnotismo, né? Para a maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. Quando que essas formas vão ter longa duração? Quando elas são alimentadas. Quando a mente persiste numa ideia, manda o tempo todo, virou, mexeu, entra aquele pensamento. Ela está o tempo todo alimentando na sua mente aquele tipo de pensamento ou aquela ideia, aquilo vai se materializar na sua vida, no seu corpo, né, dependendo do que for a ideia, e ela pode ser boa ou pode ser ruim, vai depender daquilo que ela está alimentando, né, a sua mente, né? Então depende da ideia e da duração, do tempo de duração que vai ser do tempo da persistência que vai ter ou não uma longa duração. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. Então, por que reclama discernimento? Porque nós temos, por exemplo, numa sessão mediúnica, os médiums ostensivos, né, ali com as suas ideias sendo plasmadas, né, as suas ideoplastias, os médiuns em sustentação da mesma forma, os espíritos desencarnados da mesma forma. Todo mundo ali colocando as suas mentalizações e as suas ideias. Se todos convergerem para uma ideação maior, por uma ideia, por uma colocação mais elevada, o trabalho caminha. Caso contrário, ele se interrompe ou ele pode descambar para o trabalho de espíritos zombeteiros ou de espíritos menos qualificados. Por isso que ele coloca aqui, problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. É o discernimento dos trabalhadores encarnados e desencarnados, mas principalmente dos encarnados. Porque o comando do que está sendo feito ali é dos encarnados. Se ele se coloca a serviço do plano espiritual, se prontificando a escutar e trabalhar dentro do que o plano espiritual está colocando, ótimo. Se não, os pensamentos e as ideias acabam influenciando uns aos outros, né, e é dado um comando, e sob esse comando é o livre-arbítrio, o plano espiritual vai respeitar, e é aquele comando que vai seguir ali os trabalhos, né, para o bem ou para o mal. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de força existente entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito, vamos lembrar lá que é uma palavra francesa que quer dizer que a figura que está no palco, aquela que está sendo ali trabalhada, né? E que em gramática quer dizer sujeito. Então, onde tiver aqui o sujeito, eu vou já colocar para a palavra sujeito, que fica mais fácil da gente entender o texto. Então, se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito, governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará aos próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem com o movimento e sons respectivos. Cinematógrafo é aquele rolo, né, que antigamente se passavam os filmes no cinema, onde a imagem era repetida tantas vezes
que a nossa mente, né, os nossos olhos não captam aquelas imagens sendo repetidas tantas vezes, ela capta o conjunto e aí a gente vê o filme passando. Acontece a mesma coisa na mente do hipnotizado. Ele recebe aquelas imagens que estão sendo enviadas numa frequência alta e aquilo passa para ele como um filme, como sendo uma coisa que ele está visualizando. Então a gente vê em shows de mágicas, em apresentações, via, né, principalmente antigamente, quando o hipnotizador colocava uma cebola e colocava para o hipnotizado que aquilo era uma maçã, e ele pegava aquilo e comia com gosto, achando que realmente era uma maçã, né? E o público se divertia com aquela situação. Mas na mente dele, aquilo realmente era uma maçã e o gosto que ele estava sentindo é aquilo que estava sendo colocado na sua mente para ser para sentir, né, e para vivenciar como verdade. O hipnotizado contemplará então o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura, que é ali o caso da maçã, né? E se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insuportável assombro ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, a definição não é praticamente segura, de vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. Então não tem a alucinação, é um comando e na mente daquele que está sendo hipnotizado ou na mente daquele que está sendo dominado por aquele espírito que o está hipnotizando, aquela imagem é real. Então ele está vendo ali aquilo que o hipnotizador, no caso ali, né, no show, está colocando para ele que é uma maçã, e na realidade é uma cebola, como no caso do espírito que está ali colocando para aquele indivíduo que ele está hipnotizando, que aquilo é uma serpente ou que é alguma coisa que para os outros que vão estar à sua volta, vão achar que ele está tendo alucinação e para ele aquilo é real. Por quê? Porque está sendo plasmado, aquela imagem está sendo colocada ali na sua mente como sendo real. Né? Então aí a gente entende a influência de espíritos em algumas pessoas que dão essa passividade, que dão essa autorização para que o espírito domine a sua vigilância, por ignorância e por invigilância, né? Por não buscar o conhecimento e por ser invigilante em relação aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Emprega-se, né, comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno, contudo a definição não é praticamente segura, de vez que na ocorrência não entra em jogo devaneio ou ilusão, é uma questão de comando, né? Qual acontece nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, através da conjugação de ondas, o quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro. Em certa região, as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força de percussão sutil pela qual a tela se estrutura. Então, para o hipnotizado, aquilo é real, né? O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores em que a exigência alcança as raias da presunção. Multiplicando instâncias, além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstando assim
a realização de programas do plano superior com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Então, numa mesa mediúnica, está sendo realizado um trabalho, vamos colocar aqui como um trabalho, digamos assim, de materialização, e o orientador, né, o encarnado ali, coloca uma sugestão dele, uma ideia dele, aí todos ali mentalizam aquela ideia, na mesma hora o médium que está doando aquele ectoplasma mentaliza aquela ideia e ele vai tentar plasmar aquilo, né, materializar, nós estamos falando aqui de um efeito físico, plasmar aquilo, nós vamos ver o exemplo aqui mais para frente, aquilo que foi sugerido. Então não está se levando em conta a programação do plano espiritual. Então normalmente numa situação dessa o plano espiritual superior se afasta e deixa ao comando, né, do livre-arbítrio daquelas crianças irresponsáveis que estão ali. Então vamos continuar. Nos fenômenos físicos, que era o que eu estava comentando aqui, citando o exemplo do fenômeno físico, é o que ele vai colocar aqui. Nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas em vias de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica a qual ocorre ao sujeito na hipnose artificial se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado, né? Aquele espírito que estava ali comandando, que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico, para atender o encarnado que está ali. Então, o trabalho, principalmente de efeito físico, né, de materialização, exige atenção, exige disciplina e comprometimento. Vamos lembrar lá o Dr. Paulo César Fructuoso, tem um vídeo dele, eu já coloquei aqui várias vezes para se assistir os vídeos dele que tem na internet, principalmente no trabalho lá na casa do Frei Luiz, onde ele comenta que ele estava num trabalho de materialização e aí o espírito materializado vira para ele e coloca, ou eu atendo a sua curiosidade ou eu trabalho aqui na cura. Vamos lembrar André Luiz sendo chamado a atenção o tempo todo em relação à curiosidade. Então aquele médium ostensivo, ou aquele médium que está ali na sustentação, num trabalho mediúnico, seja ele qual for, se ele for movido pela curiosidade, ele está ali atrapalhando o trabalho dos grupos espirituais, a ponto de poder encerrar ou não poder não existir ali o trabalho programado pelo plano espiritual. Porque os médiuns estão sendo influenciados ali entre si e o plano espiritual não consegue realizar o trabalho que ele tem para realizar. Ou quando, né, os encarnados dão o comando do trabalho do jeito que eles querem. Eu quero um atendimento para o João, eu quero um atendimento para Maria. Aí o plano espiritual. Ou existe uma programação bem feita no grupo ali dos encarnados, que determinado médium vai ficar com os nomes a serem atendidos, ou que 10 minutos ou 15 minutos no começo ali da reunião será para os nomes que serão atendidos e será solicitado ao plano espiritual a possibilidade de atendê-los, terminado aqueles 10, 15 minutos, o grupo volta a servir ao plano espiritual para que o plano espiritual possa ali realizar o trabalho que foi programado. Então, o que é combinado não é caro. Né? Se combina esse tipo de trabalho, o plano espiritual já sabe que o trabalho vai ser realizado dessa forma, ele já se estrutura para realizar dessa forma. Agora, quando não existe uma organização, não existe um método de trabalho, é de qualquer jeito, os espíritos que vão se dedicar àquele trabalho também serão espíritos que trabalham de qualquer jeito. Então vamos lembrar quem são os espíritos indisciplinados, né? Vamos voltar aqui. Daí porque, aprendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento,
as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição e pervagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Então aqui nós vamos ver aqui é o que ele está colocando. Se o trabalho voltou para os pedidos, para as criancices dos encarnados, os espíritos mais elevados se afastam, ficam aqueles ali que vão ficar de uma certa forma protegendo para que aquelas crianças não passem dos limites, se elas tiverem merecimento para isso, porque se elas não tiverem, elas vão ficar à mercê dos espíritos que lhes são afins por sintonia. Não é porque, não, eles estão sendo castigados. Não, eles estão na sintonia, vão ficar naqueles que estão em sintonia com eles. Interferências ideoplásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, quero uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Então aí interrompe o trabalho, né, para se obedecer à ordem do encarnado que está ali, e com isso se atrapalha, se modifica ou se pode até deteriorizar, né, causar, né, um mal àquele trabalho que está sendo realizado, ou afastar completamente dos planos do que a espiritualidade maior tinha colocado ali para aquele trabalho. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação. Eu vou repetir. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da assembleia encarnada. E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que não raro passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Ou seja, aquele grupo de trabalho que estava ali por um trabalho maior, por uma coisa mais elevada, passa a ficar nas mãos dos espíritos menos esclarecidos. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Quer dizer, ele não está colocando aqui que não tem que ter um doutrinador ou um dirigente ou o comando ali dos encarnados. Não, tem que ter a responsabilidade, tem que ter a disciplina e a vontade de servir e não de ser servido, como nós já falamos anteriormente. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos círculos organizados para o trato dos efeitos físicos e notadamente da materialização se deve à própria incúria, né, o desleixo, né, o relaxamento ou impertinência daqueles que os constituem,
na maioria das vezes indagadores e pedinchões inveterados que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. É a lei de ação e reação. Cada um vai ficar com seus iguais. Baixou a guarda, baixou a vibração, partiu ali para a curiosidade, para querer realizar os seus próprios intentos, os seus próprios desejos, vai ficar na mão daqueles que estão sintonizados na sua própria vibração. É ação e reação. Aqueles que estão com motivações e trabalhos maiores vão buscar aqueles que são mais sérios para trabalhar. Em outros fenômenos. Idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior. É óbvio, o espírito superior vai se afastar, que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais, que são aquelas, né, de psicografia, psicofonia, etc., a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado no filme. Ou seja, exatamente como uma criança que acha que aquele filme que ela está vendo é uma verdade, o médium menos esclarecido, ou seja, que não estuda, que não trabalha a sua mediunidade, que não trabalha a sua reforma íntima, que não está ali assistido por uma espiritualidade maior, porque não tem merecimento, porque não tem esforço. Ele está ali para ser servido, ele vai porque senão ele tem dor de cabeça, porque senão ele passa mal. Ele não vai ali para servir a espiritualidade, ele corre o risco de visualizar a sua ideoplastia, ou seja, aquilo que ele mentalizou, aquilo que ele acha que é real, ele visualiza e ele acha que ele está vendo determinadas coisas, que está acontecendo determinadas coisas, ele está viajando na maionese, porque ele está ali pura e simplesmente dentro das suas ideias mentais, né? Da materialização das suas ideias, que é a ideoplastia, é a materialização das ideias. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo. Vamos ver aqui que ele não coloca a mágica é ruim, não, ele não entra em termos de julgamento, nada. Ele coloca que onde a ideoplastia assume, né, uma colocação mais significativa são nos efeitos mágicos, né, nos círculos do magismo, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição
primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para as quantos se permitem vampirizar. Então, para aqueles que são invigilantes, que se permitem vampirizar, por quê? Porque o espírito precisa das energias, que esses espíritos que se utilizam, né, de médiums invigilantes, né, para criar neles ideias, fazer com que eles realizem determinadas coisas, ou usar o seu ectoplasma para realizar determinadas coisas menos dignas, né, que não levam ao bem, eles se utilizam dessa vampirização e dessas ideias plasmadas por eles para criar um escravo, né? Aquele que não dá um passo sem falar com o guia, sem falar com o espírito que ele vê, com o espírito que está ali do lado, que ele está na mesma sintonia que ele, ou às vezes até inferior, dominando ali para obter favores, para obter as coisas que ele quer, porque senão ele vai sofrer castigos, né? O espírito que entra ou não respeita o livre-arbítrio do médium é um espírito menos esclarecido, é um espírito que está nos umbrais, porque os espíritos com pouco esclarecimento, os mais esclarecidos nem se fala, né? Mas já com um pouquinho de esclarecimento, ele sabe a responsabilidade que é intervir no livre-arbítrio, ele nunca vai influenciar. Ele pode argumentar no desdobramento do sono, conversar com aquele espírito, argumentar com ele, influenciar nunca, porque ele sabe da responsabilidade. Quando o espírito influencia, é porque é um espírito menos esclarecido. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham à face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Então, da mesma forma que alguém se junta num grupo para fazer, para roubar, para matar, vamos falar uma máfia, se junta num grupo de mafiosos, se ele tentar sair dali ou se ele não seguir as ordens, ele vai ser castigado, ele vai ser morto. Então, aquele que entra num grupo de encarnado ou de desencarnado para praticar o mal, para realizar coisas que não são dignas, ele vai ser vampirizado e vai ser hipnotizado para que, se ele sair ali do grupo, se ele tentar se melhorar, ou ele tentar fazer alguma coisa, ele vai ser castigado ou ele vai sofrer penalidades, e ele vai ser o tempo todo se assustar e se manter ali como um escravo até que ele consiga, pela sua vontade e pelo seu estudo, pela sua força de vontade, sair desse círculo vicioso, começar a se modificar e não permitir que esses espíritos tenham mais acesso a ele. Da mesma forma como na máfia, buscar ajuda e proteção para que os mafiosos não consigam alcançar. Submetida a mente à idolatria desse jaez, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva, porque, com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica, quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder inconteste ligado à alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando a recolher os resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Então, não se pode olhar para essas manifestações e para essas colocações como se fosse a ilusão, é bobagem. Não. Aquelas ideias que são plasmadas, que são materializadas, elas são muito reais para aquele que está hipnotizado, e elas são muito reais às vezes para aqueles que estão na mesa mediúnica. Então eles acreditam que aquilo realmente está acontecendo e eles estão sendo manipulados
por espíritos que estão ali buscando o poder, ou buscando a zombaria, ou por simplesmente buscando energias para eles se utilizarem dessas energias. Por isso que é tão importante o estudo, o esclarecimento, a oração, a reforma íntima, o orai e vigiai o tempo todo, porque a invigilância nos leva a serviços e a trabalhos menos dignos. Dormindo, acordado, encarnado ou desencarnado, não faz diferença. A questão é a mente e a alma, e isso não depende de corpo físico. Isso não depende de estar acordado ou de estar dormindo, encarnado ou desencarnado. Depende do ser. E o ser, nós somos eternos. Nós temos que entender isso. E nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, a nossa iluminação. A busca pela verdade é o que vai nos libertar. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.